Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando aqui na outra parte do vídeo, falando um pouquinho da Duratex, da análise fundamentalista. Nesse vídeo nós vamos falar da questão do endividamento da empresa. Vamos utilizar do mesmo período histórico de 2011 a 2020. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo, foi do balanço patrimonial, tá aí na descrição do vídeo. Acredito que vai contribuir demais na questão da tomada de decisão de vocês, ou até questão do estudo de avaliação de empresas. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no meu canal, agradeço demais para a continuidade do projeto. Também tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Bom, vamos começar aqui a análise do endividamento, começando com o capital investido. O capital investido é todo o dinheiro que é aplicado com finalidade de investimento nas operações produtivas da empresa, ou seja, para que ela possa funcionar. Bom, aqui a gente tem a dívida bruta e patrimônio líquido. A gente consegue avaliar por esse gráfico de barra os volumes de cada tipo, de cada característica do capital que foi investido dentro da empresa. Bom, o volume aqui, caracterizado pela cor azul, é a dívida bruta, ou seja, o capital de terceiros, tanto o capital de curto prazo quanto o capital investido por terceiros a longo prazo. O volume é bem inferior ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o capital que foi investido pelos sócios e acionistas, é o capital que não tem custo. Ou seja, a dívida bruta é o capital que foi investido, que é um capital que tem custo, e o patrimônio líquido é um capital que foi investido pelos sócios e acionistas, e também o lucro acumulado da empresa, que não tem custo, não gera despesas financeiras para a empresa, que acabam impactando na questão da margem de lucro líquido da empresa. Bom, batendo o olho aqui, a maior parte do capital que foi investido foi com o capital do patrimônio líquido, ou seja, capital próprio da empresa, e o menor volume foi através de capital de terceiros, empréstimos e financiamentos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então aqui a gente já consegue avaliar um aspecto positivo, quer dizer que o maior volume de dinheiro que foi aplicado da empresa para iniciação das suas operações e para a continuidade das operações, a maior parte veio proveniente de capital próprio, ou seja, o patrimônio líquido da empresa. Bom, aqui é a dívida bruta. A dívida bruta, se a gente traçar uma linha imaginária, está numa tendência de alta, ou seja, o endividamento da empresa vem crescendo período após período, com uma exceção aqui de 2015 a 2020 aqui, que houve um crescimento do endividamento da empresa, e acabou tendo uma correção aqui de 2017 a 2018, tendo uma redução da dívida, uma queda da dívida, e voltando a ter um crescimento aqui um pouquinho mais tímido de 2019 a 2020. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida. A dívida líquida é o saldo que a gente pega a dívida bruta da empresa, ou seja, a dívida total. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. A dívida bruta menos o caixa, as disponibilidades, ou seja, o dinheiro que a empresa tem disponível hoje para poder utilizar nas operações da empresa, ou seja, o dinheiro próprio da empresa. Bom, aqui o ideal, quanto menor, melhor. Veio no crescimento de 2011 a 2017, então aqui a gente consegue avaliar que o nível de dívida bruta da empresa aumentou em relação ao caixa da empresa, ou seja, o volume de caixa da empresa veio diminuindo em relação ao aumento da dívida bruta da empresa de 2011 a 2017, mas porém de 2018 a 2020 a gente consegue avaliar um aspecto positivo, quer dizer que a dívida bruta da empresa veio diminuindo em relação ao caixa da empresa, ou seja, o volume de dívida veio diminuindo e o caixa veio aumentando de 2018 a 2020. Bom, aqui a gente consegue avaliar como que está desmembrado a dívida total da empresa, como que está o volume que está desmembrado a curto prazo e o volume que está desmembrado a longo prazo. A linha laranja é o volume de dívida a longo prazo, a linha azul é o volume de dívida a curto prazo, e aqui a gente consegue avaliar outro aspecto positivo da empresa. Aqui a gente consegue avaliar que o menor volume da dívida está a curto prazo e o maior volume está a longo prazo. Então aqui existe uma grande possibilidade da empresa poder gerar caixa suficiente, volume de caixa suficiente, para poder honrar essa dívida a curto prazo dela. E a maior parte do volume da empresa está a longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. Então aqui é um outro aspecto positivo, quer dizer que está bem desmembrado, está bem separado, bem organizado a questão da dívida bruta da empresa. O menor volume a curto prazo e o maior volume a longo prazo.
Bom, para a gente poder verificar se o caixa da empresa é suficiente para poder honrar essa dívida a curto prazo da empresa, as disponibilidades da empresa, ou seja, os disponíveis é o dinheiro que a empresa tem tanto no caixa que fica dentro da empresa e nas contas de investimento que tem uma alta liquidez, ou seja, é o dinheiro que está lá na conta corrente, na conta poupança que ela pode sacar a qualquer momento, ou seja, que está disponível para a empresa utilizar para qualquer finalidade com intuito de utilização para a empresa, né? Bom, a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo, a linha laranja é os disponíveis da empresa, ou seja, o caixa. Bom, a gente consegue avaliar que o volume de dívida da empresa a curto prazo é inferior aos disponíveis, ou seja, de 2011 a 2020 a empresa sempre teve dinheiro o suficiente para poder honrar essa dívida a curto prazo sem que ocorra atraso, ou se o volume da dívida da empresa a curto prazo seja superior aos disponíveis da empresa, a empresa tem a necessidade de ter que captar capital de giro. Capital de giro é empréstimos e financiamentos, que acaba aumentando a questão das despesas financeiras da empresa com juros, que acaba impactando a questão da margem de lucro dos seus produtos da empresa. Bom, aqui a gente tem o retorno da dívida investida. Esse aqui é o primeiro gráfico, entre aspas, aqui, primeiro estudo, entre aspas, vou colocar até o negativo entre aspas, do estudo do endividamento da empresa, porque o retorno da dívida da empresa em relação ao lucro líquido da empresa, ou seja, a participação da dívida dos empréstimos e financiamentos em relação ao lucro da empresa, ou seja, o quanto que a dívida contribuiu pro lucro da empresa, a gente consegue avaliar aqui que a linha azul é o retorno da dívida investida e a linha laranja é os juros. Perdão, pessoal, passou uma moto aqui. E a linha laranja é os juros que ela paga sobre esses empréstimos, ou seja, é o custo dos empréstimos. Aqui é o único ponto negativo entre aspas, porque o retorno da dívida investida, ou seja, a participação da dívida em relação ao que ela trouxe de lucro para a empresa, não foi superior ao que ela pagou de juros, empréstimos e financiamentos, ou seja, ela pagou mais juros, ou seja, ela teve mais custo com juros do que teve retorno na participação do retorno do lucro da empresa, mas eu coloquei aqui negativo entre aspas, porque do capital investido, o maior volume está do patrimônio líquido, ou seja, capital próprio, e o menor volume está com relação ao capital de terceiros, ou seja, no lucro da empresa, o patrimônio líquido tem mais peso, ou seja, da participação do lucro do patrimônio líquido tem um peso maior do que os empréstimos e financiamentos, então a participação do retorno da dívida investida não é tão grande assim, e o custo do capital foi maior do que esse retorno da dívida investida, então coloca aqui entre aspas, porque é um ponto negativo, porque o retorno a questão operacional que foi aplicado com capital de terceiros não foi o suficiente para poder cobrir os juros que foi pago desse capital, mas a gente consegue colocar num aspecto positivo, que o menor volume do capital que foi investido é de capital de terceiros e o maior volume é de capital próprio, ou seja, de patrimônio líquido. Então aqui a gente consegue até aliviar um pouquinho esse negativo aqui, que é um negativo entre aspas. Bom, pessoal, termina a questão da análise do estudo do endividamento da empresa. Quem puder estar se inscrevendo no canal já ajuda demais para a continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais também, se você quiser seguir também vai ser muito bem-vindo, tanto no Instagram quanto no Facebook. O link também das redes sociais está aí na descrição do vídeo. Um grande abraço, sucesso a todos, até o próximo vídeo. Já teve o vídeo do balanço patrimonial, agora do endividamento, e na descrição aqui vai ter o link dos 3 vídeos. E o próximo vídeo é a questão do demonstrativo do resultado do exercício, que é o famoso DRE. Até o próximo vídeo, sucesso a todos, fiquem com Deus.